Olá, meus amigos e minhas amigas. Na segunda-feira à noite, o exército ucraniano informou que as forças russas entraram nas áreas periféricas da cidade de Toretsk. Toretsk, para quem não sabe, é uma cidade estratégica que está na linha de frente desde o início do conflito lá em 2014. Anastasia Bonikova, que é porta-voz do Grupo Tático Operacional Luhansk, disse que os combates estão acontecendo praticamente em cada entrada da cidade. Disse que a situação é estável e que os russos conseguiram avançar nas extremidades orientais de Toretsk. Bom, gente, ainda não houve declaração do Ministério da Defesa da Rússia sobre isso, mas eles falaram mais cedo que suas forças estavam infligindo perdas em homens e equipamentos em torno de alguns assentamentos próximos, incluindo Toretsk. Alguns blogueiros militares russos, como os analistas do canal Ribar do Telegram, disseram que as tropas de Moscou estão avançando em direção ao centro da cidade. Esse avanço, assim como a recente captura de Vuhledar, acaba destacando a superioridade da Rússia em termos de pessoal e equipamento, enquanto a Ucrânia continua pedindo mais armas aos seus aliados ocidentais. É importante lembrar que Toretsk tem sido uma cidade de fortificações para a Ucrânia já faz mais de uma década, principalmente por estar tão perto das áreas tomadas pelos separatistas apoiados pela Rússia desde 2014. Então, gente, a captura dessa cidade por Moscou seria um passo importante na estratégia de Putin para controlar a região do Donbás. O Donbás, que inclui as regiões de Luhansk e Donetsk, virou o principal campo de batalha dessa guerra, e estamos vendo confrontos que a Europa não presenciava já havia gerações. Para a Ucrânia, perder Toretsk seria um golpe bem duro. Isso porque colocaria em risco importantes rotas logísticas que conectam as forças de Kiev na área ao resto da linha de combate, como a estrada Pokrovsk-Konstantinivka. As forças russas estão avançando desde agosto, tomando vila por vila, com o apoio de bombardeios aéreos extremamente destrutivos. Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto, a Hungria falou que vai segurar a decisão sobre o empréstimo de 50 bilhões de dólares do G7 para a Ucrânia até depois das eleições nos Estados Unidos, em novembro. Esse empréstimo, como até já chegamos a falar aqui no canal, que foi mais ou menos combinado pelos líderes do G7 lá em junho, ia ser pago com os lucros de uns 300 bilhões de dólares em ativos do Banco Central Russo que estão congelados no Ocidente desde que o conflito começou em 2022. Então a questão aqui é que Washington quer mudar o cronograma de renovação das sanções da União Europeia contra a Rússia. Hoje essas sanções têm que ser renovadas a cada 6 meses, mas os Estados Unidos querem que isso mude para 3 anos. Assim daria mais estabilidade para eles poderem entrar com 20 bilhões de dólares no empréstimo, igualando o que a União Europeia já prometeu, que é até 35 bilhões de euros. Afinal, a maior parte dos ativos russos congelados está na Europa. E os outros 10 bilhões de dólares viriam dos outros membros do G7, como Canadá, Grã-Bretanha e Japão. Mas o problema, gente, é que a Hungria está adiando essa decisão, dizendo que isso depende do que a nova administração dos Estados Unidos vai fazer depois das eleições. O ministro das Finanças da Hungria, Mihály Varga, disse que acha melhor discutir a prorrogação das sanções contra a Rússia só depois de ficar claro qual vai ser a postura do novo governo dos Estados Unidos. Então, isso basicamente coloca tudo em pausa até que cada membro do G7 decida como vai contribuir para o empréstimo. Vocês viram que está bem complicado, né? Esse adiamento da Hungria acaba bagunçando todo o cronograma e a estratégia financeira para sustentar a Ucrânia, exatamente no momento super crítico da guerra. Essa questão vai ser discutida na reunião dos ministros das Finanças do G7 no fim de outubro, mas, sinceramente, é bem provável que as decisões mais importantes fiquem para depois das eleições dos Estados Unidos, que vão ser no dia 5 de novembro. Bom, gente, mudando de assunto, o comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmitry Lubinets, falou ontem, 7 de outubro, que as autoridades ucranianas estão investigando mais um caso de abuso e execução injusta de prisioneiros na guerra ucraniana pelas forças russas. Ele enviou carta para a ONU e para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha depois que foram divulgadas imagens aéreas mostrando tropas russas torturando e executando 3 soldados ucranianos desarmados perto de Newark, em Donetsk. Claro que isso é um flagrante crime de guerra. A Convenção de Genebra proíbe, sem exceções, qualquer tipo de mutilação, tratamento cruel ou execução de prisioneiros de guerra. De acordo com o chefe do Departamento Ucraniano de Combate a Crimes em Conflitos Armados, Yuri Beluzov, desde o começo do conflito, as forças russas já executaram 93 prisioneiros ucranianos, com a maioria desses casos acontecendo agora em 2024. E aqui, gente, da mesma forma que critiquei o uso de carro-bomba para eliminar o funcionário de segurança das usinas nucleares de Zaporizhzhia,
praticado pela Ucrânia, critico também esse tipo de prática hedionda que é a tortura, e nesse caso específico, a tortura de prisioneiros de guerra. E como sabemos, os não combatentes são protegidos no direito internacional pelo chamado ius in bellum. Bom, vamos torcer para que haja investigação e que, havendo provas, os responsáveis, sejam de qual lado for, sejam exemplarmente responsabilizados. As autoridades russas também falaram de um cyberataque sem precedentes que atingiu a mídia estatal no dia 7 de outubro. Parece que foi um grupo hacker chamado SudoRMRF, que dizem ter ligação com a Ucrânia e que assumiu a responsabilidade. Eles conseguiram afastar as transmissões de canais de TV estatais tipo a Rússia 1 e a Rússia 24 e mais umas 80 outras companhias de rádio e TV regionais. Pelo jeito, o ataque foi bem destrutivo, com os hackers usando um vírus que não só criptografa, mas também apaga arquivos. Mesmo com as autoridades russas tentando minimizar o estrago, dizendo que os sistemas já estão funcionando normalmente, dá para ver que teve uma brecha séria na segurança. Esse tipo de ataque mostra que a guerra não está rolando só no campo de batalha, mas também no ciberespaço, e as consequências podem ser bem graves. A guerra cibernética é uma realidade que está cada vez mais presente e coloca em risco não só a infraestrutura militar, mas também a civil. Esses ataques acabam afetando diretamente a vida das pessoas que dependem desses meios de comunicação para receber informações importantes. Dá para imaginar o impacto disso na vida de quem precisa desses serviços todo dia? Precisamos entender que hoje em dia, a guerra é muito mais complexa do que a gente costumava ver. Não é só uma questão de tropas e tanques, mas também de tecnologia e informação. Atravessando o Mediterrâneo, Israel disse que está ampliando a operação terrestre no Líbano, mandando uma 4ª divisão depois de mais uma noite de ataques aéreos intensos no sul e no leste do país. A 146ª Divisão de Reservistas foi mandada para o sul do Líbano no início da noite de hoje, logo depois de Israel anunciar que está mobilizando uma 3ª divisão permanente. Então o número de homens no terreno deve chegar a uns 15 mil mais ou menos. Como vocês lembram, eles lançaram a tal Operação Flechas do Norte na semana passada, e o exército israelense disse que essa ofensiva terrestre ia ter ataques limitados, localizados e direcionados para tirar a infraestrutura do Hezbollah ali da fronteira, que é disputada entre os dois países, a chamada Linha Azul. Mas olha só, com a mobilização rápida de 4 divisões no sul do Líbano e as ordens de evacuação de vilas a mais de 32 quilômetros da Linha Azul, além dos bombardeios no sul-leste, na capital do país, parece que Israel está preparando uma ofensiva bem maior contra o grupo libanês. Na terça-feira, o Naí Qassem, que é o secretário-geral interino do Hezbollah, fez um discurso bem desafiador e disse que as capacidades militares do grupo ainda estavam de pé, mesmo depois de 2 semanas de pesados ataques aéreos de Israel, incluindo bombardeios em Beirute que mataram o Hassan Nasrallah, o líder de longa data do grupo e grande parte do comando da milícia. Ele ainda argumentou que, para perceber que eles estão bem ainda, basta observar as realizações diárias deles, que seriam ótimas. Segundo ele, centenas de foguetes e dezenas de drones têm sido disparados contra Israel e um monte de assentamentos e cidades israelenses foram atingidos por foguetes. E ainda afirma assegurar que as capacidades deles estão muito boas ainda. Ainda segundo ele, o Hezbollah já substituiu todos os comandantes sêniores e também afirmou que as tropas terrestres israelenses não fizeram nenhum avanço depois de 1 semana de combate. Mas enquanto isso, as forças de defesa de Israel disseram que mataram o Suhail Hussein, que era responsável por cuidar da logística, do orçamento e da gestão. Essa eliminação teria acontecido na noite anterior. O Hezbollah não comentou na hora, mas cerca de 85 projéteis foram disparados do Líbano em direção a Israel na manhã de hoje. 2 ataques aéreos de Israel atingiram os subúrbios de maioria xiita no sul de Beirute logo depois do discurso de Qassem. Pelo menos 1.400 libaneses, entre civis, médicos e combatentes do Hezbollah, já morreram e 1,2 milhão de pessoas, cerca de 1/4 da população, foram expulsas de suas casas desde que os combates se intensificaram faz 3 semanas. Israel diz que o objetivo da operação é permitir que mais ou menos 60 mil pessoas deslocadas voltem para suas casas no norte de Israel depois de 1 ano de intensos conflitos na fronteira. O Hezbollah começou a atacar Israel em solidariedade aos aliados palestinos um dia depois do ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado, que acabou desencadeando uma nova guerra em Gaza e agora está ameaçando envolver até o Irã e os Estados Unidos.
A região ainda está esperando para ver qual vai ser a resposta de Israel ao ataque de mísseis do Irã, como retaliação pela morte de um comandante iraniano e do líder do grupo libanês, que foi lançado na semana passada. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse numa entrevista à CNN ontem que tudo está na mesa e que Israel tem capacidade de atingir alvos próximos e distantes, e já provou isso. Bom, gente, Israel vem consultando Washington, que é seu aliado mais importante, sobre como retaliar contra Teherã sem desencadear uma resposta ainda mais forte. O New York Times, citando a autoridade dos Estados Unidos, disse que Washington acredita que Israel vai priorizar atacar bases militares e locais de inteligência antes de mirar em instalações nucleares. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, avisou na segunda-feira que um novo ataque israelense contra a República Islâmica não seria tolerado. Os combates também continuam em Gaza. Segundo os médicos locais, ataques aéreos de Israel mataram 17 pessoas em um campo de refugiados no centro do território palestino na terça-feira. Abu Obeida, que é o porta-voz do braço armado do Hamas, falou em um discurso no aniversário do ataque de 7 de outubro que o grupo vai continuar lutando uma longa guerra de atrito e que essa guerra seria dolorosa e custosa para o inimigo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.